Olá! Nessa aula a gente vai retornar um pouco para nossa infância e lembrar daquele período onde a gente costumava pintar muito, né? Pintar pelas paredes, pintar desenho, rabiscar tudo, porque a aula de hoje a gente vai trabalhar com pintura digital. Vamos lá? Então, muitos artistas costumam utilizar o Photoshop para pintar digitalmente as suas ilustrações. Às vezes, alguns utilizam o Illustrator para criá-los e depois usam o Photoshop para pintá-los. Então, a gente vai aprender um pouco mais como é que a gente faz isso. Primeiramente fui atrás na internet de qualquer imagem e achei uma aqui bem bacana do Mario, né, pra gente pintar, novamente do Mario, né? E o que acontece? Quando você abre uma imagem diretamente, né, pelo Photoshop, aqui na aba de camadas, ela vai aparecer com um plano de fundo, né? E ela fica bloqueada. E aí basta eu clicar em cima do cadeado para eu desbloquear minha camada. E assim ela fica desbloqueada e agora eu posso pintar. A gente já aprendeu algumas ferramentas, né? A gente já pegou alguns spoilers, né, de algumas ferramentas de pintura. Como por exemplo aqui, ó, o lápis, que é o B, né? E aqui ele tá gigante, né, o pincel, então eu posso diminuir aqui com o colchete esquerdo. Ou vir aqui e diminuir, ó. Bem aqui, ó, no tamanho. E olha só, quando eu vou pintar, ó, reparem que ele vai sobrepor a imagem. Então se eu quiser pintar uma área específica, eu posso utilizar a minha varinha mágica, né, que a gente aprendeu em outra aula. Então com a varinha mágica, ó, seleciono só essa parte do chapéu do Mario e eu posso pintar sem problemas, ó. Notem que quando eu seleciono uma área, o restante que não está selecionado eu não consigo pintar. Então isso dá pra gente mais segurança quando formos pintar alguma coisa. Então, ó, vou prosseguir aqui com a pintura, né? Pintar o restinho do chapéu dele. Eu não sei se é assim, acho que é assim, né? O M dele é branco ou é vermelho? Acho que é vermelho, né? Vou pintar de vermelho aqui. Opa, tá muito grande, selecionei a borracha sem querer. E aqui, ó. Tá ficando bacaninha até. E é mais ou menos isso que a gente faz, né? De pouquinho em pouquinho. E aí assim a gente vai pintando, né? Eu vou até escolher outra cor aqui para pintar o do Luigi, ó. Passa aí ali e selecionar uma cor. Vou selecionar essa cor aqui. E aí com o lápis a gente vai pintando, né? Opa. A gente vai pintando aqui, né? Olha, até que ficou uma cor bem bacana. Bem fiel, né? E aí, ó, selecionei essa área aqui. Quero selecionar agora o L. Seguro o Shift, né? Para adicionar uma seleção, né? Como a gente aprendeu na outra aula. E eu consigo pintar essas duas áreas, ó. Eu consigo pintar mais de uma área. Ó, o sapato, aí seguro o Shift. Pego aqui na roupa dele, o macacão, né? Shift de novo. Seleciono a mão aqui com o botão esquerdo, né? E eu consigo pintar essas áreas, ó. Sem se preocupar em pintar o resto, ó. Notem que vai pintando. Ele não é assim, então vou até dar um Ctrl Z aqui. Mas é basicamente isso, né? A pintura digital. Outra ferramenta que a gente tem aqui, ó, é a ferramenta pincel, né? A gente usou a ferramenta lápis, a gente também tem a ferramenta pincel. A diferença é que o pincel ele é um pouco mais suave que o lápis, né? O lápis é algo mais grosso, né? Enquanto o pincel ele é mais, ó, bem mais leve. Então, dependendo do que você for trabalhar, se você quiser algo mais sutil assim, você utiliza o pincel. E aqui, ó, você pode notar que ele tá muito clarinho, né? Isso porque eu também posso controlar a opacidade do meu pincel, ó. Atualmente ele tá com opacidade de 21%, então tá bem de levezinho mesmo. Agora se eu quiser aumentar, ó, só botar em 100%, ó. E agora ele tá bem mais nítido, né? Parece um spray, né? E aqui tem outras opções, esse daqui eu não costumo usar tanto, então não vou abordá-los aqui na aula. E aí você fica alternando entre esses dois, né? Você utiliza aqui a ferramenta de seleção para ir pintando, né? E aí depois você utiliza o pincel ou lápis para ir pintando as outras coisas, né? Eu, por exemplo, vou botar aqui azul, né? Um azul bem escuro. E aí eu vou utilizar o pincel aqui, ó, com um azul mais clarinho. E vou diminuir um pouco da opacidade. Pra gente dar um destaque, né? Um destaque diferente para essa roupa, ó. Viu? Bem diferente do que aquela cor sólida, né? Então, com o auxílio dessas duas ferramentas, você consegue pintar algo bem bacana aqui no Photoshop. E algo bem bacana que a gente pode fazer também, ó, é vindo aqui nessa opção do pincel, ó, nesse pincelzinho aqui, ó. A gente tem uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar, ó. Aqui são pincéis diferentes que a gente pode usar na nossa pintura, ó. Ele mostra alguns formatos diferentes, ó. Ó, ele pinta mais borradinho dessa forma. Tem uns que pintam mais circular, né? Mas nem tanto, ó. Já tem uns que pintam mais assim, ó. Então tudo depende do que você vai utilizar na sua pintura, né? A minha tá ficando muito horrorosa, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês como é que são os tipos de pincéis, né? Então depende muito do que você vai utilizar, do que você vai pintar. E não necessariamente você precisa pintar figuras que nem essas, né? Se você quiser editar sua foto, por exemplo,
e dar um aspecto com alguma cor diferente na sua foto, você pode vir aqui, ó, selecionar o pincel, escolhe uma cor, diminui a opacidade e ele fica com esse efeito bem bacana, ó. Assim, ó, dá um aspecto diferente para a foto, né? Aqui, ó, um contraste de cores, né? E fica bem bacana. E aí, se você quiser apagar, né, de fato, a gente tem aqui a ferramenta borracha, né, que também eu tinha dado um spoiler, né? Tem aqui até o tutorialzinho dela, né? Mas cuidado, ó. Como a gente tem uma única camada, né? Ela vai apagar tudo que tem na camada, ó. Certo? Então, se eu quiser apagar só a cor vermelha daqui, ó, eu vou com a minha ferramenta de seleção, né? Seleciono aqui o que eu quero apagar. Vou segurar Shift para selecionar o resto. E aí, como é ferramenta de borracha, ó, eu posso apagar sem preocupação. Ó, notem que eu não estou apagando o resto. Só que ele ficou assim porque o nosso fundo tá branco, né? Nosso fundo, quer dizer, nosso fundo tá transparente, então ele vai ficar dessa forma. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vou continuar selecionando. Em vez de eu usar a borracha, eu vou utilizar aqui o pincel. O pincel não. Vamos utilizar uma ferramenta diferente. Aqui, ó, lata de tinta. Ferramenta lata de tinta. Que nem do Paint, né? Você provavelmente já usou o Paint. E lá tem a ferramenta lata de tinta, né? Que é basicamente a mesma coisa. Ela pinta uma área específica de uma cor só. Então tá aqui a nossa ferramenta lata de tinta, né? Eu vou selecionar a cor branca. E vou aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, só clicando e pintando, né? Agora sem seleção, ó, preciso usar bem com calma. Ó, pintou. Pintou. Se sem querer eu apertar, por exemplo, nessa linha preta aqui, ó. Ó, ele pega a figura toda. Então é bom a gente trabalhar com seleção, né? Quando a gente quiser tirar alguma cor, ó. Pronto. Aqui. E a gente também tem mais uma opção aqui, né? Que é a ferramenta degradê, né? Quando a gente seleciona ela, ó, a gente consegue criar um degradê na nossa foto, né? No meu tá selecionado uma transição bem sutil entre um azul bem escuro e um preto, né? Mas aqui a gente consegue mudar, ó. Aqui são as cores de início. Eu vou botar de vermelho, né? O início. Até uma cor mais rosa, né? Até uma cor rosa. E eu posso ir modificando aqui a tonalidade de cores, né? Até chegar naquele degradê. Olha só. Aqui eu vou botar mais um vermelho, né? Um mais clarinho, ó. E olha só, a gente tem um degradê agora de vermelho para rosa, né? Então aqui, ó, quando eu criar uma linha, ó, eu uso a ferramenta para criar uma linha e essa linha vai ser a direção do nosso degradê. Então para cá, ó, ele vai ficar para cá. Por contrário, ele também faz para baixo, para cima. Então se eu utilizar a seleção junto com essa ferramenta, olha só o que acontece. Vou botar no macacão dos dois. Opa, no macacão do Mario, no caso só, né? E aqui, ó, vou utilizar meu degradê, ó. E olha que bacana, agora a gente já consegue pintar com mais de uma cor com um único mover de mouse. Então é uma ferramenta bem bacana. E você pode criar vários degradês, né? A gente tem aqui cores mais básicas, né? Cores azuis, ó, tem algumas opções já pré-definidas, né? Se você não quiser criar a sua paleta. Violetas, rosas, verdes. Eu vou utilizar aqui uma de verde, ó, para vocês verem, ó. Vamos selecionar o chapéu, já está selecionado, né? E vamos utilizar aqui o de verde, ó. Bacana, né? Então fica muito mais dinâmico assim, utilizando dessa forma, né? Com um degradê. É bom também para você criar fundos, né? Se você quer fazer uma apresentação no PowerPoint, no Canva, e você quer fazer um fundo legal com degradê, você pode utilizar essa ferramenta. Você vem aqui no Photoshop, você cria uma prancheta e você simplesmente utiliza essa ferramenta e salva a imagem. Bacana, né? Olha só. Viu? E uma coisa legal que eu não mostrei na última aula é como que a gente salva, né, uma imagem, né? A gente tem algumas opções aqui, ó. A gente vai em arquivo, exportar, e a gente pode fazer o seguinte, a gente pode exportar rápido como PNG, né? E eu só seleciono uma pasta, olha só o nosso hambúrguer da última aula. Eu seleciono uma pasta, salvo, e aí, ó, ele vai ficar salvo aqui na nossa pasta, viu? Aqui tá o original, e aqui tá o nosso que a gente pintou. Mas se eu não quiser PNG, eu posso aqui em arquivo, exportar, exportar como. E aí que tem várias opções, eu tenho a opção de PNG, tem a opção de JPG, tem a opção de GIF, né? Então vai de acordo com a sua preferência. Aí você clica em exportar e ele exporta para a pasta que você colocou, né? E uma coisa bacana que eu citei no começo do curso, né? E eu não falei para vocês, são as pranchetas, né? É essa aqui, ó, a ferramenta prancheta. No momento que a gente criar uma prancheta aqui, ó, eu vou usar o mouse. Criei uma prancheta. Agora aparecem umas opções de mais aqui nas nossas extremidades, né? Isso quer dizer que eu posso criar mais de uma prancheta. Como eu comentei antes, isso é uma funcionalidade nova no Photoshop. Então, na época lá do Photoshop que eu utilizava em 2012, não tinha essa opção.
Então, se eu quisesse utilizar pranchetas, em teoria, né, eu teria que fazer isso em vários arquivos diferentes do Photoshop, o que acabava gerando muito mais arquivos e acabava ficando com um tamanho muito grande e acabava pesando mais na memória do computador. Então, dessa forma, utilizando aqui as pranchetas, a gente consegue criar várias, olha só. E aí, se eu quiser copiar e colar uma prancheta, eu seguro Alt e arrasto ela para cá, ó. Então, eu consigo criar pranchetas. Então, caso eu esteja trabalhando com um projeto que vai fazer muitas coisas que podem ser agrupadas num lugar só, eu posso deixar elas aqui, ó. E aqui, ó, nas camadas, ó, ele começa a organizar cada coisa, ó, por pranchetas. E assim como nas imagens, ó, eu consigo ocultar e desocultar. Bem legal. E uma coisa interessante é o seguinte, gente. Olha só, eu tenho aqui o Mario e o Luigi, né? Eu vou até arrastar para a prancheta de baixo. E vou dar um Ctrl T aqui para editar a imagem, né? E eu vou segurar Alt, né? Segura Alt e arrasta, você cria uma cópia do objeto. E aí basta soltar o botão esquerdo do mouse, que ele larga. Aí segura Alt, arrasta com o mouse e solta. Segura Alt, arrasta com o mouse e solta. Ok? Então, ó, a gente tem vários objetos aqui, ó, na nossa prancheta 4. Eu vou chamar esse de objeto 1, a gente consegue renomear. Basta dar 2 cliques aqui, ó, que a gente começa a renomear, ó. Aí objeto 2, 2 cliques, objeto 3, opa. Objeto 3, 2 cliques, objeto 4. E caso a sua composição de imagem, né, que você esteja fazendo tenha muitos objetos, né, isso faltou falar na última aula, se você tiver muitos objetos e você quiser agrupá-los, você pode, né? Vamos supor que eu queira agrupar esses dois aqui num lugar só, né? Ou seja, eles são os objetos de cima, ó, 2 e 4. E aí eu vou clicar nesse agora e vou segurar Shift com o botão de seleção automática ativado, vou selecionar o outro. E agora eu tenho esses dois selecionados, ó. Eles estão em cima, então eu vou apertar Ctrl G no meu teclado. Ou vou aqui com o botão direito e escolho a opção de grupo a partir de camadas. E eu posso dar um nome para esse grupo. Eu vou botar objetos de cima. Eles são na parte de cima, né? Então ele cria um grupinho aqui pra gente, ó. Um grupo pra gente. E aí, se a gente desativar a opção de seleção automática e manter esse grupo selecionado, a gente consegue arrastar livremente todas as imagens que estão dentro daquele grupo. Então você tem muito mais liberdade para trabalhar com esses elementos. Caso o seu arquivo, o seu documento esteja com muitos elementos, é bom você agrupar para você conseguir mexer eles mais livremente com mais segurança. Aí agora eu vou criar aqui para esses dois, ó, vou segurar Ctrl, selecionar o objeto 1 e objeto 3. Ctrl G aqui no comando, ele já agrupa com esse nome. Eu vou mudar o nome para objetos de baixo. E aí aqui, se a gente apertar nesse íconezinho, a gente consegue ver os objetos que estão dentro deles. E a gente consegue mexer cada um deles também, unicamente, né? Individualmente. Ou mexer no grupo todo, né? Se a gente quiser. E dessa forma a gente tem muito mais controle, né? Dos nossos objetos. A gente também pode apertar no olhinho para ocultar todos que estão lá dentro. Ou se a gente quiser, a gente só oculta um. Então assim fica muito mais organizado. Eu geralmente utilizo isso também nos meus projetos para deixar mais organizado assim o documento. E eu recomendo fortemente que vocês façam isso também, né? Até para a gente praticar um pouco dessa organização e ter algo mais controlado aqui nas nossas camadas. Então, gente, na aula de hoje foi isso, basicamente, né? A gente aprendeu alguns comandos novos aqui no Photoshop, né? Algumas opções de camadas. Aprendemos a pintar digitalmente algumas figuras, né? Aprendemos algumas técnicas com degradê, algumas outras ferramentas. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula e até mais.